Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E já fazia algum tempo que nós não trazíamos aqui um vídeo da palavra e hoje nós vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor e novamente falando sobre relacionamento. Hoje, infelizmente, na nossa nação brasileira, a gente vê tantos divórcios, né? O ano passado o número de divórcios aumentou, já estamos em 2020, muitos divórcios aí estão acontecendo. Vamos falar hoje acerca do adultério sem reconciliação. Primeira observação que a gente deve fazer no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 16, a Bíblia nos diz o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Primeira observação, vale lembrar que Deus, ele abomina o divórcio. E como em outros vídeos aqui falando sobre relacionamento, nós já falamos que vale lembrar que muito antes de se casar, de manter nesse laço matrimonial, é bom lembrar que tem que analisar bem se de fato e de verdade é aquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes o homem é um homem de Deus, às vezes a mulher é uma mulher de Deus, mas ambos não foram feitos para viver no matrimônio, né? Às vezes não é aquilo que Deus quer, então nós temos que viver no propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, porque enganoso é o coração. Não, mas o meu coração diz, mas o meu coração sente. A Bíblia diz que enganoso é o coração, para que depois não venha se arrepender, tá certo? E depois de casado, a pessoa vive alguns anos ali de casada, até tem filhos e infelizmente vem o adultério. A gente vai ver acerca do adultério no livro aqui de Mateus, livro de Mateus, capítulo de número, deixa eu ver aqui, 5, livro de Mateus, capítulo de número 5, vamos ver aqui, do 31 e o 32. Também foi dito àquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas ou adultério, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo de número 29, o versículo de número 28, que Jesus, ele falando acerca do divórcio, ele fala exclusivamente para aquele povo que se davam-se em casamentos, né? Hoje em dia a gente vê muito homem trocando de esposa como se troca de roupa. Hoje eu quero fixar mais no homem adúltero, não na mulher adúltera. Eu quero falar para vocês, mulheres que sofrem com o adultério dentro do matrimônio. E Jesus, ele falando acerca disso, ele disse que o divórcio, a carta de divórcio é dado justamente pela dureza do coração do homem. Não é o que Deus quer, não é o propósito de Deus, mas pela dureza do coração do homem, em deixar e abandonar a família, em deixar a mulher e não querer saber mais da mulher, em um homem adulterar e não se arrepender, né? E até mesmo às vezes pela mulher que, né, sofre essa infidelidade, não perdoar. Então é pela dureza do coração que é dada a carta de divórcio mediante a Bíblia Sagrada. Mas eu quero falar para vocês que você pode ser novamente feliz, porque o Senhor Deus, ele nos fez para vivermos e vivermos bem, e não vivermos uma eternidade em dor, em sofrimento. Não um eterno casamento, só lágrimas, só dor, só sofrimento. Viva segundo a palavra de Deus, mediante a graça de Deus. E eu quero falar para você que está sofrendo, que Deus, ele dá oportunidade para você se refazer, para você se levantar novamente, para você
receber novamente a alegria e resgatar dentro de você a dignidade de uma serva e de uma mulher de Deus. Vamos para o livro aqui de 1 Timóteo. 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui. É 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Infelizmente hoje são muitos os adultérios, muitos mesmo. As pessoas hoje elas casam, mas não para ser feliz e nem tampouco para fazer alguém feliz, mas apenas para manter as aparências. 2 Timóteo, capítulo número 3 e o versículo de número... Vamos começar aqui do versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes à paz, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, enganando e em tratando o poder. Foge também destes. A Bíblia vai falar aqui de homens irreconciliáveis. Observe bem. Existe homem que comete o adultério e quando ele de fato ele se arrepende, a primeira coisa é comunicar à sua esposa. Ele não espera. Quando o homem está arrependido do adultério, da maldade que ele cometeu com a esposa e com os filhos, a primeira pessoa que ele procura, depois do Senhor Jesus, de buscar a presença de Deus, a reconciliação novamente com Deus, de se retratar com Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo número 28, versículo de número 13. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, né? Todos nós somos sujeitos a erros, mas não permanecemos no erro, porque agora nós somos nova criatura. Nós somos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então o homem, quando peca, ele se afasta da presença de Deus. Cometeu o adultério, está longe da presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está triste com essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus, ele não compactua com o pecado, né? Aonde o pecado habita, o Espírito Santo de Deus não está ali. Então o homem busca de Deus a misericórdia, o favor, se reconcilia com Deus e ele não espera que a esposa fique sabendo do adultério por mais ninguém. Ele é a primeira pessoa a confessar para sua esposa. Então, a primeira atitude de quem se arrepende do adultério é confessar. É buscar na esposa, né? Que ela escute dele. Eu errei, eu estou errado. Me ajude novamente a se reerguer. É como o homem quando ele se encontra com Cristo. A primeira atitude do homem quando ele se encontra com o Senhor Deus é reconhecer que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Ele precisa do Senhor para remi-lo desse pecado. Então o homem, quando ele vive no ato de adultério, ele tem que depressa buscar a esposa. Primeira atitude é confessar a esposa e se arrepender do seu ato de fato e de verdade, deixar o pecado. Essa é a segunda atitude, é confessar. Primeiro é confessar, segundo é deixar o pecado. Ele deixa, ele confessa o pecado e alcança a misericórdia. Ou seja, há uma reconciliação. Mas eu li aqui para vocês em 2 Timóteo, capítulo número 3, que existe homem que ele é irreconciliável, ele é amante de si mesmo, ele não pensa no próximo. Então eu quero dizer para você, que talvez esteja sofrendo, é que existem homens que eles são irreconciliáveis, que eles não
se arrependem das suas atitudes, dos seus atos. Eles cometem o adultério uma vez, cometem duas, cometem três, e nenhuma das vezes ele chega para você de fato, de verdade, rasga o verbo e diz: eu errei, eu estou errado, e me ajude, vamos vencer isso. Não. Ele diz: isso é coisa que você imagina, isso é a calúnia das pessoas. Ou então ele fica se calado, ele não consegue abrir a boca e confessar. Esse homem, ele está aí em comunhão ainda com o pecado. Ele não deixou o pecado de fato, de verdade. Né? Porque aquele que confessa, ele busca ali a reconciliação com a sua família. Então, mulher, você que está sofrendo, muitas das vezes calada, porque existem muitas mulheres, até mesmo no meio do povo de Deus, que compactua também com o adultério do homem, sabe que ele está em adultério, mas silencia para manter as aparências. Não faça isso, porque você, além de matar a sua vida, né, conjugal, a sua vida espiritual, começa a definhar, pessoas à sua volta passam a ser enganadas também, e a igreja de Cristo também. Deus não quer isso. Eu quero dizer para você que o homem, quando ele comete o ato de adultério e ele busca de Deus a oportunidade de se levantar, Deus, ele está de braços abertos para levantar novamente, para que haja paz, para que haja reconciliação na família. Mas o homem que ele não confessa para a esposa, ele nunca acha que errou. Ele sempre fica ali sonso. Ele não deixa, né? Quando o homem ele se arrepende, a primeira coisa que ele faz é colocar o celular à disposição da esposa, tira as senhas do celular, porque o mal hoje, infelizmente, é as redes sociais, que levam muitos a cometerem atos de adultério pelas redes sociais. Então ele se fecha ali, coloca a senha em tudo, a esposa não sabe de nada, e o homem arrependido não. Ele abre o verbo, chega para o pastor, né, depois que buscou a Deus, depois que buscou a esposa, pede perdão. É importante. Se o homem ele não pede perdão, se ele não deixa o pecado, se ele não confessa o pecado e se ele não pede perdão, esse homem ali é irreconciliável. Você vai bater a cabeça, é como uma pessoa que bate a cabeça na parede várias vezes e nada feito, só fica o catombo na cabeça. Tá entendendo? Porque essa pessoa, ela não se arrependeu de fato, de verdade, não deixou. Você vai insistir num casamento fracassado. Né? A pessoa não se arrepende, não pede perdão, não confessa ao pastor da igreja, não chega para o pastor e diz: olha, pastor, infelizmente eu caí, eu preciso passar pela disciplina, eu preciso, né, que a igreja conheça que eu sou um homem falho, que eu sou um homem que errei com a minha família, que errei diante do Senhor, que errei diante da igreja de Cristo, mas estou aqui pronto para me reerguer novamente. Infelizmente, o nosso irmão Davi, ele comete o ato de adultério, mas ele busca de Deus. Dos atos de atitude de Davi foi justamente buscar a presença de Deus. A primeira coisa que ele faz quando Natan revela para ele: Davi, o adúltero é você, foi você quem cometeu esse ato. Ele vai diante de Deus, ele busca a presença de Deus, ele se humilha e ele deixa. Você não vai ver novamente Davi regressando para o pecado. Ele confessa o pecado diante de Deus, ele deixa o pecado e ele busca de Deus para que o Espírito Santo do Senhor não se aparte dele. Tá certo? Então fique com esta palavra. Há homens que eles são... Você lê todos os livros que você tem? Bom, gente, fica por aqui este vídeo, já ficou um pouco comprido, para não ficar mais comprido ainda. Infelizmente, homens adúlteros irreconciliáveis. Quem são esses? Aqueles que não deixam o pecado, aqueles que não confessam o pecado e aqueles que não buscam de Deus o perdão, nem da esposa, nem dos filhos. Estes são irreconciliáveis. A família vai sofrer e todos à sua volta vai sofrer. Que Deus abençoe vocês. Tchau, Jean, e até o próximo vídeo.